bilionário Elon Musk, que fornece internet via satélite aí, inclusive para órgãos do governo, para áreas rurais, não tirou, né, não havia tirado, não havia cumprido essa determinação de tirar o X do ar. Né? Queria saber como é que o Ministério está acompanhando isso, ministro, e se tem novidades em relação a essa questão. Bom, Karine, em relação a essa questão, o Ministério vem acompanhando junto com a Anatel, com a agência reguladora, fiscalizadora, né, e atuando, porque no Brasil, ordem judicial se cumpre. Né? No Brasil, nós temos uma Constituição Federal, nós temos leis onde todos os brasileiros estão submetidos a essa, e não é um estrangeiro, seja ele quem for, que nós vamos admitir, tá? Vir afrontar o nosso país, porque isso está afrontando a nossa soberania nacional, quando ele descumpre as nossas leis, descumpre a nossa Constituição. Então, jamais o Brasil vai admitir isso, né? Então, naturalmente, quando essa pessoa quando determinada empresa descumpre uma decisão judicial como estava descumprindo, e mais do que isso, ainda chega ao tom de provocar, de afrontar, ele merece toda a repulsa da população brasileira e do governo e do país. Porque nós temos uma soberania nacional, nós temos a democracia, nós temos os poderes, nós temos uma legislação, nós temos uma Constituição que é obedecida por todos. E não é um sujeito por maior poderio econômico, não um ricaço de fora do país, que vai vir querer afrontar o Brasil dessa forma, e nós não vamos admitir isso jamais. Então, decisão judicial no Brasil se cumpre, e assim o Ministério das Comunicações com a agência vem cumprindo desde o primeiro momento a decisão do Supremo Tribunal Federal, notificando a todos o bloqueio, para que todos os provedores e operadores, né, realizassem o bloqueio, e todos vêm obedecendo. E num primeiro momento nós fomos surpreendidos, né, com uma informação de que a empresa Starlink, que é provedora de internet satelital, não iria obedecer à decisão do bloqueio, né? Diante dessa situação, a agência Anatel saiu a campo com uma fiscalização para poder verificar se isso de fato estava acontecendo, ou seja, se quem tivesse acesso por essa rede da Starlink estava tendo acesso a essa plataforma, no X que estava com a decisão de bloqueio. Só que ontem mesmo, no final do dia à tarde, já chegou a informação de que a empresa Starlink já tinha admitido que ia obedecer a decisão judicial e ia bloquear o X. Então está sendo verificado isso, como todas as outras, né, para que a decisão judicial se cumpra, e o Ministério e a Anatel está trabalhando nessa direção. E aí é multa, se não cumprir o descumprimento? O descumprimento não é só multa. O descumprimento pode se abrir de imediato um processo de cassação da outorga da prestação do serviço no Brasil. Que eles são um serviço outorgado hoje, e que se eles não cumprirem isso, naturalmente a agência e o Ministério vão abrir um processo de cassação dessa outorga, desse serviço, e aí, naturalmente, tramitar com esse processo. Mas estamos aí monitorando, aguardando, e a sinalização de que eles já estão admitindo o bloqueio da plataforma, e assim a gente espera que seja cumprida a decisão judicial, porque aqui no Brasil tem uma Constituição, tem lei, e no Brasil decisão judicial se cumpre.